Vamos para a parte 3, né, gente? Falando sobre liberalismo, paramos nessa discussão. Então, o liberalismo foi uma corrente de ideias econômicas, políticas e filosóficas, né, dos burgueses, né, da elite ali, né, dos comerciantes, né, que queriam um pouco mais de liberdade para o comércio, tá? Porque lembra que existia, só podia ter relação comercial com as metrópoles, as colônias não podiam fazer comércio com outros, né? Outros territórios, né? Então tinha esses conflitos, né? E também a classe burguesa queria um pouco mais de privilégio, um pouco mais de poder. Eles tinham já ascensão econômica ali, mas eles queriam mais, né, gente? E surgiu esses conflitos entre a burguesia e a nobreza e os reis, os nobres da época, tá? Então, como eu falei, o liberalismo ele era uma corrente, né, de ideias políticas e tal, que ele previa a liberdade civil, né? Ele acreditava que o Estado não precisava do Estado ficar intervindo, do Estado ficar, né? Que os civis podiam se organizar, era possível que eles se organizassem ali, né? Que eles falavam, tem a frase, né, famosa, que todos são iguais, todos nascem iguais, todos têm as mesmas oportunidades, né? Mas a gente sabe muito bem que não era assim, né? Tanto é que tinha a escravidão, né? Os negros não nasciam iguais. Se eles nascessem iguais, eles seriam livres como todos os outros, então, no caso, né, gente? Então, tem esses questionamentos aí, tá? E aí, esse pensamento, ele favorece a ideia de que da culpabilização, né? Você tem a oportunidade, você tem tudo, você vai ter sua liberdade, sua oportunidade. O Estado não vai fazer nada. Então, se você falhar em algum momento, a culpa é sua, né? Entendeu? Porque está tudo nas suas mãos. Então, até hoje, essa corrente do liberalismo, a característica mais forte dela é o Estado mínimo, ou seja, a menor interferência possível do Estado, né, na sociedade e nas relações econômicas e políticas e sociais ali, tá? Mas a gente sabe que acaba sendo um sistema falido, uma vez que a gente vive numa sociedade muito desigual, onde muitos têm tudo e muitos têm nada, tá? Poucos têm tudo e muitos têm nada, né? Vamos ver. Um dos autores do liberalismo foi John Locke, né? E aí depois também vem o pensamento, um movimento, né? A diferença, o liberalismo ele foi um pensamento político, né? Político, econômico, filosófico. E aí a gente vem o iluminismo, né? Que foi um outro movimento, né? De intelectuais, né? Que pensaram também e fizeram críticas à sociedade também e aos nobres, à nobreza e aos reis, né? O pensamento iluminista ele era contra o absolutismo, que era um poder único do rei, né? Poder absoluto do rei, contra os privilégios da nobreza. Também o iluminismo também acaba sendo uma corrente de pensadores intelectuais burgueses também, tá? Que ele é contra também os privilégios da nobreza e do clero, tá? Contra o mercantilismo, contra os dogmas religiosos e um dos principais autores do, dessa corrente de pensamento que é o iluminismo foi Jean-Jacques Rousseau, tá? E o iluminismo ele estava, como eu falei, diretamente ligado às estruturas, ele estava ligado aos interesses burgueses e ele estava diretamente ligado à superação das estruturas feudais, né? Então ele estava comprometido com os interesses da burguesia e ele acreditava no individualismo, né, que o ser humano existe também como um indivíduo livre, tem direitos naturais, independentes da posição de cada um na sociedade.
Ele também acreditava na liberdade individual, né, política e econômica, que os seres nascem livres por natureza, tendo cada um o direito de se desenvolver como indivíduo e prosperar economicamente, né? Também fala sobre essa diminuição do Estado, né, da interferência do Estado nas relações políticas e econômicas da sociedade, né, e liberdade política para poder participar das decisões sobre a vida pública, né, comum a todos, né, e liberdade econômica é deixar que o mercado regule a economia, né, o livre mercado, que a gente chama até hoje, né, por meio da oferta e da procura, diminuindo a participação do Estado também. E igualdade perante a lei, né, para os iluministas, né, os pensadores do iluminismo, os seres humanos nascem livres, iguais, não devendo haver privilégio de um sobre o outro. Entretanto, os direitos, as pessoas nascem livres e iguais em direitos. Isso não significa que todos serão sempre iguais, né? Porque vai existir aqueles que conseguem alcançar as conquistas, né? Que vão ter mais possibilidades. Por isso que a gente fala que esses pensamentos são um pouco contraditórios, tá? E aí, por que a gente vai falar sobre esses dois pensamentos, esses dois movimentos, né? É porque eles contribuíram diretamente para mudanças na Europa, né? Com o desenvolvimento desse pensamento iluminista, está relacionado ao interesse da burguesia, né? E a burguesia estava em ascensão, tinha bastante força, estava com bastante força naquela época, né? Por conta do mercado, né, das relações econômicas. Então, os burgueses começaram também a se rebelar e tal. E nos Estados Unidos aconteceu essa revolta aí, né? Os capitalistas, os burgueses não estavam aceitando que a colônia comandasse a, as relações comerciais, né? E aí foi aí que os Estados Unidos, eles não estavam aceitando mais, né, essa lógica. E aí aconteceu a independência dos Estados Unidos, né? E aí vocês podem dar uma olhada na página 73 aí da apostila, que fala um pouquinho mais. Porque se for para eu contar, a gente vai se estender mais ainda. Não quero fazer mais uma parte para vocês ouvirem eu falando, que deve ser chato pra caramba, mas espero que esteja ajudando de alguma forma. A dica que eu dou mesmo é para ler A Hora da Checagem, que faz um resumão muito bom de tudo que tem na apostila. Cada capítulo, cada subtítulo aí tem uma hora da checagem e é muito bom, muito mais fácil para vocês entenderem também, se vocês estiverem sem tempo, que realmente é muita coisa mesmo, tá? Então, basicamente foi isso. Essas correntes de pensamento resultaram na independência dos Estados Unidos, que teve muito mais coisa aí para vocês depois vocês dão uma olhada, né, nessa página aí, mas resumindo foi isso, tá? E aí depois a gente vem falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa também, que se estendeu durante muito tempo, mas a gente vai tentar dar uma, tá? A Revolução Francesa, ela se deu porque ela era totalmente, porque estava acontecendo o antigo regime, né? Prevalecia o absolutismo e as relações de servidão, né? Se consolidou na França e aí depois, né, com esses pensamentos chegando até a Europa, o iluminismo, o liberalismo, a burguesia começou também a questionar e se rebelar, porque a burguesia, lembra que eu falei, a burguesia, ela era aliada dos monarcas, dos reis, porém ela não tinha os privilégios que os nobres e o reinado tinham, né? Então a burguesia ela tinha a ascensão econômica, mas não tinha política, ela não tinha direito político, não tinha direito de intervir nas decisões ali. E aí a burguesia começou a querer, né, ter interesse nessas tomadas de decisões, e foi aí, com o pensamento liberal, com o pensamento iluminista falando que
dessa liberdade, né, individual do livre mercado e tal, a burguesia começou a defender esses movimentos e tal, e querer reivindicar esse poder político, né? E os trabalhadores também começaram a reivindicar os direitos, né? Os direitos básicos, né? Na forma de trabalho, nas relações de trabalho, tá? Só que a sociedade francesa, né? Ela era dividida no primeiro estado, o clero, né? Depois a nobreza e depois os camponeses, né? Os artesãos e os comerciantes só pagavam impostos, mas não interferiam em nada, não tinham relação nenhuma com o Estado, tá? E aí começou a guerra, os gastos, as más colheitas, né? Aconteceu várias coisas, que foi o estopim de tudo isso na página 74, se vocês quiserem ler, né? Vou tentar enxugar o máximo, tá? E aí, com todos esses conflitos acontecendo, chamou-se uma Assembleia Constituinte da França, né? Então, em 1789, houve uma invasão e a prisão pelo povo, né? Proclamação da Constituinte, invasão dos castelos, começaram a invadir castelo, né? E para reivindicar os direitos, né? E abolir os direitos feudais, né? Eles queriam que acabassem os privilégios dos reis, dos feudos e tal. E aí, com essa constituinte, essa constituição, houve a declaração dos direitos dos homens, né, e do cidadão. E em 1791, o rei Luís VI, ele tenta pedir socorro, né, porque ele estava vendo que o reinado dele estava em perigo, né, porque esse movimento queria acabar de vez com o absolutismo. Então ele vai pedir socorro, ele foge, né, para a Áustria e vai pedir socorro para os reis de lá, mas ele é pego e ele é deposto como traidor, tá? E aí, em 1795, a nova Constituição já votava quem era alfabetizado e pagava imposto, né? Quem era alfabetizado pagava imposto, já podia votar. Em 1799, 1799, volta dos jacobinos, né? Que era um povo, né? Que defendia, e Napoleão Bonaparte, que era o chefe do exército, né? E Napoleão Bonaparte faz o golpe, né? De 18, Brumário foi conhecido, e tomou a França, tá? Isso tá na página 77, para quem quiser mais detalhes. Eu tô passando mesmo por cima pra gente não perder muito tempo, tá? Tentando passar as coisas mais importantes, tá? Que a Revolução Francesa, ela foi muito importante e ela foi estopim para várias mudanças na Europa e na América, tá bom? E aí Napoleão Bonaparte, que era o chefe do exército, faz o golpe e toma o trono, tá? Em 1814, derrota da monarquia e o governo de Luís XVIII, e volta o governo de Luís XVIII, o irmão do Luís, daquele Luís que foi pego lá, fugitivo, tá? Então, é uma loucura, gente, que aí Napoleão pega a coroa, depois vai o Luís lá e pega de volta, é uma doideira, gente. Mas é basicamente isso, depois se vocês quiserem dar uma lida, tá? E aí, houve o Congresso de Viena, né? Que era das fronteiras, 1815, o exército de Napoleão, novamente, retomou por 100 dias o poder, né? E tentou destruir o exército dos outros países que estavam contra, né? Os inimigos, e foi exilado e morreu em 1821, tá? E o fim da Revolução Francesa, né? Foi onde, com a morte de Napoleão, 1821, foi quando deu o fim da Revolução Francesa, tá? O Luís XVI, Luís XV a XVI. Luís XVI, aquele que fugiu e foi pego, né, e tal, ele foi morto na guilhotina. Depois foi acusado de traição, morto na guilhotina. E aí ficou o irmão, tentou pegar de Napoleão, né,
perdeu, e depois veio o Napoleão, o outro Napoleão, o sobrinho do Napoleão, retomou por 100 dias, mas morreu depois, tá? Então, basicamente foi isso, se vocês quiserem dar uma lida, tá? Mas a Revolução Francesa deu início a vários movimentos contra os monarcas, contra o absolutismo, tá? E aí, gente, depois falo sobre a luta dos trabalhadores, tá? Lá no século XVIII, né, com o desenvolvimento tecnológico, científico, a classe operária, ela começou a lutar por melhores condições de trabalho, né? Como eu já tinha falado, as condições eram péssimas, né? Muitas horas de trabalho, direitos nenhum, né? Então era bem complicado. E aí eles criaram os movimentos operários, os sindicatos, associações, até partidos políticos, tá? E iniciou-se a crítica ao capitalismo burguês, né? A influência dos iluministas, que foi a influência dos iluministas. Os iluministas que defendiam o progresso como um caminho para a felicidade, toda aquela coisa de livre comércio, de, né, o mundo é dos espertos, né? Então quem for o melhor, sem concorrência, quem for o melhor que sempre vai ganhar, sendo que a gente sabia que não era assim, né? Então os socialistas, o socialismo ele começou com a luta dos trabalhadores, tá? Dos trabalhadores por igualdade social, econômica e tomada do poder do Estado, tá? E os socialistas, eles na apostila falam sobre os socialistas utópicos, né? Que acreditavam nas fazendas comunitárias, né? Interesses coletivos, tudo compartilhado, moradia, creche coletiva, e aí tem os autores, né? Que eu não sei se eu vou conseguir falar o nome, Claude de Saint-Simon, Robert Owen e Charles Torrey, sei lá, não sei, gente, vou pôr o nome aí, tá? Então, socialistas utópicos, por que utopia? Por que utópicos? O que é utopia? É o que, como se fosse um sonho, utopia é sonho, né? Uma coisa fora do que, bem fora do que possa acontecer, né? Uma utopia, né? Mas eram essas ideias dos socialistas, né, utópicos, que abolisse o Estado e as terras, abolia o território privado, né, e voltar às fazendas comunitárias e tal, tá? E os socialistas científicos, né, tinham os utópicos e os científicos. Os científicos acreditavam que a luta de classe que deveria ser pauta, né? E a crítica ao capitalismo era a superação e construção, era de superação e construção de uma nova sociedade até chegar no comunismo. Esses eram os socialistas científicos, que era representado por Karl Marx, que eu acho que vocês já devem ter visto na outra aula, e o Friedrich Engels, tá? Que eles acreditavam na luta de classes, né, dos proletariado contra os burgueses e os proprietários, tá? Os capitalistas, os proletariado contra os capitalistas, né? E aí eles acreditavam sobre a desapropriação dos meios de produção, né, para superação do capitalismo, teria que acontecer a desapropriação dos meios de produção e existir a propriedade coletiva, né? Fim da propriedade privada, socialização dos meios de produção, de todos os meios de produção se tornar comunitário, né? Os maquinários, né? E os meios de produção, a terra, né? E tal. Superação do capitalismo está na página 88, quem quiser dar uma olhada também, interessante, porque eu tô fazendo bem resumido, tá? E tinha os anarquistas também, que era um movimento, né, que acreditava que o Estado deveria abolir o Estado, autodisciplina, autogestão, que a gente conseguiria fazer tudo sozinho, fim da propriedade privada e fim dos trabalhadores, tá? E quem acredita? Os anarquistas, autores dos anarquistas, Pierre Joseph, Michael Baum, depois eu coloco o nome aqui. E depois a gente vai falar sobre as revoltas que sacudiram a Europa. Um subtítulo aí, né? O fim do Império Napoleônico, que foi o fim da Revolução Francesa, que a gente viu.
O Luís morre em 1824 e o Carlos X, né, outro rei, monarca, né, volta ao poder. E em 1830, Revolução Liberal acontece, barricadas nas ruas, o rei é deposto e outro rei da alta burguesia entra, tá? Acontece também os movimentos nacionalistas, participação política dos excluídos, né? Os parlamentos, a Constituição e nações livres. Esse movimento nacionalista ficou conhecido como a Primavera dos Povos. Tá? A expansão do liberalismo, reivindicação operária, crise econômica na produção agrícola, que aconteceu na época, né? E que houve a manifestação dos trabalhadores socialistas, anarquistas, tá? E os burgueses ficaram com medo, né? Quando aconteceu tudo isso, os burgueses começaram a ficar com medinho desses socialistas anarquistas tomarem os privilégios que eles já tinham, né? E aí o poder ficar contra, né? E aí eles ficaram contra os trabalhadores, né? E aí foi onde aconteceu o sufrágio universal masculino. O que foi isso, gente? Foi onde o governo republicano conservador, o golpe de Luiz Bonaparte, sobrinho do Napoleão, né, III, em 1870, derrota a Guerra da Prússia, na Alemanha, né, a Terceira República Francesa. Tá? E aí, esse sufrágio universal masculino foi o voto popular que aconteceu, né? Só que só os homens podiam votar, né? Só os homens da classe alta, né? E a Comuna de Paris foi muito importante, foi um autogoverno elegido pelo voto popular, porque parece que estava uma bagunça, né? E aí a própria população se movimentou para colocar o Comuna de Paris no poder. O Comuna de Paris era vários intelectuais de várias correntes de liberalismo, iluminismo, socialistas que pensavam, né, tinham ideias e pensamentos diferentes e começaram a gerir aí o governo aí, né? Tá na página 92 também, né? Falando sobre os feitos desse governo que foi muito interessante. A Comuna de Paris foi realmente um marco aí na história que acabou. Deixa eu ver que página que tá, que eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma lida para vocês. Porque a Comuna de Paris, ela beneficiou muito os trabalhadores, muitos direitos, né? Foram conquistados através da Comuna de Paris, tá? Então, eu vou falar um pouquinho. Ó. Controle operário da produção, instalação de cooperativas, redução da jornada de trabalho, legalização dos sindicatos, reorganização do sistema de transporte, tornou gratuito para todos, distribuição de residência vazia para moradia popular, proibição de especulação imobiliária, instituição de um plano de previdência social destinado a todos os cidadãos, fim da construção de ruas que agredissem os espaços verdes e as áreas de convivência na cidade, estabelecimento de uma educação pública, laica, gratuita, obrigatória e universal para homens e mulheres, e proclamação da igualdade de direito entre homens e mulheres. Então, a Comuna de Paris foi muito importante mesmo, tá? E aí, em maio de 1871, houve o ataque dos monarquistas, os burgueses, contra os trabalhadores e o governo da Comuna cai. Mas, tá? E aí, a dependência das Américas, né? O Haiti, houve uma rebelião. Então, aqui, gente, foi as revoltas que sacudiram a Europa. É muita coisa mesmo, tá? Então, eu tentei resumir. Sufrágio universal masculino, Primavera dos Povos, Comuna de Paris, e aí depois o fim do Império Napoleônico, muita coisa. Então, tentei resumir. Depois, ele vem falar sobre a dependência das Américas, onde as colônias começaram a ficar dependentes, né? Ele fala do Haiti, né? Que o Haiti foi através de uma rebelião dos escravos, né, que aconteceu, foi o fim da colônia em 1804 e independência em 1821, tá? As ideias liberais e iluministas, o livre mercado, escravos livres para
para consumir, né? A liberação dos escravos, ela simplesmente só aconteceu por interesse econômico, tá, gente? Ninguém foi muito bonzinho ali, não. Ninguém tinha um coração bom, não. Foi interesse, tá? Espanha em 1808, as elites agrárias, né? Os crioulos, chamados crioulos, as elites agrárias, tá? Também fizeram um movimento aí, né? Tá na página 97, para que acontecesse a independência. No México, 1821, com Agustín de Iturbide, era um crioulo também, tá? Que também iniciou esse movimento para que acontecesse a independência. Na Venezuela, página 98, também fala sobre como aconteceu essa independência da Venezuela. E Buenos Aires, José Artigas, né? Foi o propulsor aí da independência. E no Brasil, 300 anos de colônia de Portugal, diferente dos outros que teve muitas revoltas, muitos conflitos, né? Foi um acordo, né, entre o rei de Portugal e seu filho, e imperador do Brasil, Dom Pedro I, e que atendia o interesse da elite, mais uma vez, latifundiária da colônia, tá? Então, sempre a maioria dos conflitos que aconteciam sempre foi impulsionados por interesses econômicos, né? Sempre a burguesia estava envolvida, que era a burguesia que estava em ascensão ali econômica, e sempre quando os trabalhadores também tentavam se rebelar ou reivindicar direitos, os burgueses ou os monarcas estavam ali para sempre impedir, porque o medo era muito de que os proletariados, os trabalhadores, tomassem o poder de alguma forma, porque eram maioria, né, gente? Os trabalhadores até hoje são maioria, né? Os capitalistas são a minoria, os que detêm o meio de produção são uma minoria. A maioria são trabalhadores que vendem sua força de trabalho, que dependem desses capitais aí para sobreviver, tá? E aí, para acontecer essa independência, houve também algumas revoltas internas no Brasil. A Inconfidência Mineira foi uma delas, em 1798, né? Que os mineradores, né, com a crescente cobrança de imposto do rei por conta do ouro, né? Então o rei queria cobrar imposto de todo mundo, né? Então teve uma revolta aí da Inconfidência Mineira. Conjuração Baiana também, né? Uma outra revolta aí. E aí a família real vem para o Brasil para fugir das guerras. Lembra lá a Revolução Francesa? As guerras napoleônicas lá, né? Torando o pau. Então a família real vem para o Brasil se esconder aqui, tá? E aí eles ficam aqui por um tempo, até dar uma diminuída lá. E aí, quando eles veem que Portugal tá ficando sozinho de novo, estão com medo, estão sofrendo ameaças, eles voltam para Portugal e deixam o filho, o príncipe aqui, Dom Pedro, para cuidar do Brasil, né? E aí tem o dia do fico, né? Fala um pouco na apostila. Tá lá na página 106. Fala do dia do fico, né? Que eles pediram que o Dom Pedro voltasse para Portugal para que continuasse aquela mesma sistema de colônia, né? A colônia abastecia a metrópole. Só que os burgueses pressionaram o Dom Pedro, né? E aí Dom Pedro disse que ficaria, né? E acabou acatando, acabou declarando a independência aí por uma pressão da burguesia mesmo e tal, interesses políticos, porque quando Portugal veio pro Brasil fugido, né, das guerras lá napoleônicas, eles abriram o comércio, né? Não era mais exclusivo, né? Abriram o comércio para alguns territórios, né, Espanha e tal. E depois que eles voltaram para Portugal, eles fecharam de novo. Então os burgueses ficaram furiosos, né? Porque eles queriam o livre mercado, né? A ideia do liberalismo, né? Eles queriam poder fazer comércio com os outros povos, os outros territórios, e Portugal não queria, né? Depois que Portugal voltou para metrópole, tá? E aí aconteceu, então foi por mero interesse mesmo, tá? Mas, embora a independência tenha acontecido, nada mudou. O Brasil continuou sendo um país escravocrata,
né? A desigualdade ainda acontecia, né? E as relações de trabalho ainda eram ruins. Então, na verdade, não mudou muita coisa. O Dom Pedro, que era o príncipe, ainda continuou comandando, né? Tal. Um desses conflitos, gente, foi por conta da Assembleia Constituinte, né? É, em 1823, que aconteceu no Brasil, né? Que essa constituinte estabeleceu a divisão dos poderes, né, entre executivo, judiciário e legislativo, tá? Só que aí Dom Pedro I, o mimadinho, né, não gostou nada, tal, e alguns deputados foram presos, expulsos do Brasil, e no dia seguinte, em 1824, o imperador ortogou uma constituição que centralizava o poder em suas mãos. Como que ele fez isso, gente? Ele criou um quarto poder, um moderador, onde ele podia vetar todos os outros poderes. Exatamente isso, como era mimado, né, gente? Os burgueses já não estavam gostando disso. Em 1830, teve a eleição legislativa, né, do qual apenas uma pequena parte da população participou, né, só os homens com maior renda, os proprietários e tal. E os resultados foram desfavoráveis a Dom Pedro I, já que a Câmara foi eleita mais deputados críticos à sua postura autoritária, né? Então, a crítica ao Dom Pedro primeiro era que ele era muito autoritário, ele queria a volta do absolutismo e tal, e ele precisava dar mais liberdade política e participação política dos brasileiros. Ele começou a nomear alguns brasileiros, né, para para liderar ali com ele, só que a medida não surtiu efeito, né? E os deputados liberais pediram a abdicação do imperador. E aí, sem saber como reelegia, ele tentou reprimir a população organizada, né? E aí, em 7 de abril de 1871, ele renunciou. E o seu filho, que depois seria coroado como Dom Pedro II, foi o seu sucessor natural. E aí a gente vai parar por aí, tá, gente? Então, espero que ajude alguma coisa. Continuo dando as dicas para vocês darem lida na hora da checagem lá, que eu mandei a foto sobre os resumos de todos os tópicos. Os filmes também ajudam, tá? E qualquer coisa também, se quiserem mandar alguma mensagem também, alguma sugestão que vocês acharem que fica mais fácil para vocês, pode mandar. E é isso aí, semana que vem, vocês têm essa semana e na outra para estudar só o volume 2. E na próxima, daqui 15 dias, eu mando o volume 3, tá, gente? Então, bons estudos aí e até mais.